Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 108, dia 16 de novembro de 2023. O jovem rico. Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao 27. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18, 18 a 27. Que história que lemos agora é relatada 3 vezes nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas foram todos movidos pelo Espírito Santo para registrar a história do jovem rico. Este fato deve ser notado. Mostra-nos que há lições diante de nós que exigem atenção especial. Quando Deus imprimiu a Pedro seu dever para com os gentios, ele lhe enviou uma visão que foi repetida 3 vezes. Atos 10, 16. Aprendemos, em primeiro lugar, com esses versículos, até onde os homens podem ir em auto-ignorância. Somos informados de um certo governante que perguntou ao nosso Senhor o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Nosso Senhor conhecia o coração do governante e lhe deu a resposta que mais provavelmente revelaria o verdadeiro estado de sua alma. Ele o lembra dos 10 mandamentos. Ele recita alguns dos principais requisitos da segunda tábua da lei. Imediatamente, a cegueira espiritual do inquiridor foi detectada. Tudo isso, disse o homem, guardei desde a minha juventude. Uma resposta mais cheia de escuridão e auto-ignorância. É impossível conceber. Aquele que o fez não poderia saber nada corretamente, nem sobre si mesmo, nem sobre Deus, nem sobre a lei de Deus. O caso desse rico governante é único. Supomos que não há ninguém como ele nos dias atuais. Se o fizermos, estamos muito enganados. Há milhares, pode-se temer, em todas as nossas congregações que não têm a menor ideia da natureza espiritual da lei de Deus e, consequentemente, nada sabem de sua própria pecaminosidade. Eles não veem que Deus requer verdade nas partes internas e que podemos quebrar os mandamentos em nosso coração e pensamentos, mesmo quando não os quebramos em ações externas. Salmo 51, 6, Mateus 5, 21, 28. Ser liberto de tal cegueira é uma das primeiras coisas necessárias para a nossa salvação. Os olhos do nosso entendimento devem ser iluminados pelo Espírito Santo. Efésios 1, 18. Devemos aprender a saber qual é a opinião de Deus sobre nós. Nenhum homem realmente ensinado pelo Espírito jamais falará de ter guardado
todos os mandamentos de Deus desde sua juventude. Ele prefere chorar com Paulo. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Sei que em mim não habita nada de bom. Romanos 7, 14 e 18. Aprendemos em segundo lugar, com esses versos, que mal um mestre pecado pode fazer a uma alma. Os desejos expressos pelo rico governante eram corretos e bons. Ele queria vida eterna. À primeira vista, parecia não haver razão para que ele não fosse ensinado no caminho de Deus e se tornasse um discípulo. Mas havia uma coisa, infelizmente, que seria mais amada do que a vida eterna. Essa coisa era o dinheiro dele. Quando convidado por Cristo a desistir de tudo o que tinha na terra e buscar um tesouro no céu, ele não teve fé para aceitar o convite. O amor ao dinheiro era seu pecado mestre. Naufrágios como este são tristemente comuns na Igreja de Cristo. Poucos são os ministros que não puderam apontar o dedo, em muitos casos, como do homem diante de nós. Muitos estão dispostos a desistir de tudo por causa de Cristo, exceto um pecado querido, e por causa desse pecado, eles estão perdidos para sempre. Quando Herodes ouviu João Batista, ele o ouviu com alegria e fez muitas coisas. Mas havia uma coisa que ele não podia fazer. Ele não podia se separar de Herodias. Essa única coisa custou a alma de Herodes. Marcos 6:20. Não deve haver reservas em nossos corações se quisermos receber misericórdia das mãos de Deus. Devemos estar dispostos a nos separar de qualquer coisa, por mais querida que seja, se estiver entre nós e nossa salvação. Devemos estar prontos para cortar a mão direita e arrancar o olho direito, fazer qualquer sacrifício e quebrar qualquer ídolo. A vida, devemos lembrar, a vida eterna está em jogo. Um casamento negligenciado é suficiente para afundar um navio poderoso. Um pecado assediante, obstinadamente agarrado, é suficiente para excluir uma alma do céu. O amor ao dinheiro, secretamente nutrido no coração, basta para levar um homem, sob outros aspectos moral e irrepreensível, às profundezas do inferno. Aprendemos em terceiro lugar, com esses versículos, quão grande é a dificuldade de um homem rico ser salvo. Nosso Senhor declara isso solenemente no comentário que ele faz sobre o caso do governante. Como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico para entrar no reino de Deus. A verdade que nosso Senhor estabelece neste lugar é uma que podemos ver confirmada por todos os lados. Nossos próprios olhos nos dirão que graça e riqueza raramente andam juntos. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres são chamados. 1 Coríntios 1:26. É um fato claro que comparativamente poucos homens ricos podem ser encontrados no caminho da vida eterna. Por um lado, as riquezas inclinam seus possuidores ao orgulho, à obstinação, à autoindulgência e ao amor ao mundo. Por outro lado, o homem rico raramente é tratado com fidelidade sobre sua alma. Ele é geralmente lisonjeado e bajulado. Os ricos têm muitos amigos. Provérbios 14:20. Poucas pessoas têm coragem de lhe contar toda a verdade. Seus pontos positivos são grosseiramente exagerados. Seus pontos ruins são encobertos, paliados e desculpados. O resultado é que, enquanto seu coração está engasgado com as coisas do mundo, seus olhos estão cegos para a sua própria condição real.
Não devemos nos perguntar que a salvação de um homem rico é uma coisa difícil? Cuidemos-nos de invejar os ricos e cobiçar suas posses. Pouco sabemos a que poderia chegar se nossos desejos fossem atendidos. Dinheiro, que milhares estão constantemente querendo e desejando. Dinheiro, que muitos fazem seu Deus. O dinheiro mantém miríades de almas fora do céu. Aqueles que querem ser ricos caem em tentação e laço. Feliz é aquele que aprendeu a orar. Não me des nem pobreza, nem riqueza, e está realmente contente com as coisas que tem. 1 Timóteo 6,9, Provérbios 38, Hebreus 13,5. Aprendemos, por fim, com esses versículos, quão poderoso é o poder da graça de Deus. Vemos isso nas palavras que nosso Senhor dirigiu àqueles que ouviram falar do perigo do homem rico. Eles disseram: quem, então, pode ser salvo? A resposta de nosso Senhor é ampla e completa. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Pela graça, um homem pode servir a Deus e alcançar o céu, em qualquer condição de vida. A palavra de Deus contém muitos exemplos notáveis na ilustração desta doutrina. Abraão, Davi, Ezequias, Josafá, Josias, Jó e Daniel eram todos grandes e ricos. No entanto, todos serviram a Deus e foram salvos. Todos eles acharam graça suficiente para eles e venceram as tentações que os cercavam. Seu Senhor e Mestre ainda vive. E o que ele fez por eles? Ele pode fazer por outros. Ele pode dar poder aos cristãos ricos para seguirem a Cristo, apesar de suas riquezas. Cautelemos-nos para não nos permitirmos supor que nossa própria salvação é impossível por causa da dureza de nossa posição. Muitas vezes é uma sugestão do diabo e de nossos próprios corações preguiçosos. Não devemos ceder a isso. Não importa onde moramos, se casebre ou palácio. Não importa qual seja a nossa renda, se estamos sobrecarregados de riquezas ou pressionados pela pobreza. Graça e não lugar é a dobradiça sobre a qual gira nossa salvação. O dinheiro não nos manterá fora do céu, se nossos corações estiverem corretos diante de Deus. Cristo pode nos tornar mais que vencedores. Cristo pode nos capacitar a vencer todas as dificuldades. Posso todas as coisas, disse Paulo, através de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, porque posso todas as coisas através do Senhor Jesus Cristo, que lidera a minha vida. Muito obrigado, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.